Descubra o fascinante universo dos personagens bíblicos, cujos nomes ecoam através dos séculos, carregando consigo histórias de coragem, fé e redenção. Desde André, o humilde pescador que reconheceu o Messias, até Paulo, o perseguidor transformado em pregador do Evangelho, cada nome conta uma narrativa única de superação e devoção. Adentre o mundo de figuras como Davi, o jovem pastor ungido rei de Israel, e Daniel, o fiel profeta em terras estrangeiras, e deixe-se inspirar pelos exemplos de perseverança e confiança em Deus. Permita-se mergulhar na profundidade dos relatos bíblicos, onde cada personagem é um convite à reflexão e à busca por uma vida de significado e propósito. Muitos nomes populares usados hoje em dia vieram da Bíblia. As histórias de personagens bíblicos têm servido de exemplo e inspiração ao longo dos séculos, além de terem nomes com significados interessantes. Descubra aqui o significado de alguns nomes bíblicos muito conhecidos e a história das pessoas a que estão associados. André era irmão de Pedro e um dos 12 apóstolos, os primeiros líderes da igreja. Ele era pescador de profissão e, antes de ser seguidor de Jesus, ele foi discípulo de João Batista. Quando conheceu Jesus, André chamou seu irmão Pedro para o conhecer, porque reconheceu que ele era o Salvador prometido por Deus, o Messias. Benjamim foi o filho mais novo de Jacó e o patriarca de uma das 12 tribos de Israel. Sua mãe, Raquel, morreu depois de o dar à luz, mas seu pai gostava muito dele, porque tinha nascido em sua velhice. Alguns membros famosos da tribo de Benjamim foram o rei Saul, o profeta Jeremias, a rainha Ester e o apóstolo Paulo. Caleb foi um líder que motivou os israelitas a conquistarem a terra prometida. Ele foi um dos 12 homens que espiaram Canaã, e somente ele e Josué confiaram que Deus lhes podia dar a vitória. Por isso, da sua geração, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida, depois de 40 anos vagueando no deserto. Quando conquistaram a terra, Caleb tinha mais de 80 anos, mas não tinha perdido seu vigor. Ele conquistou um pedaço de terra que ficou para seus descendentes e ficou conhecido como um homem muito valente. Daniel. Quando ainda era jovem, Daniel foi levado para a Babilônia para ser escravo, mas ele se destacou tanto que se tornou um dos conselheiros principais do imperador. Daniel se manteve sempre fiel a Deus, mesmo em uma terra pagã, e Deus o abençoou com inteligência, sabedoria e o poder de interpretar sonhos. Daniel também foi profeta e previu vários acontecimentos futuros, incluindo a vinda do Salvador, Jesus. Davi era o mais novo de 8 irmãos e um humilde pastor de ovelhas, mas Deus o escolheu para ser o rei de Israel. Ele se destacou como guerreiro quando matou o gigante Golias com uma pedra, e depois que o rei Saul morreu, se tornou rei dos israelitas. Deus prometeu a Davi que sua descendência estaria sempre no trono, e essa promessa se concretizou com um de seus descendentes, Jesus. Davi também era músico e poeta, e escreveu mais de 70 salmos da Bíblia. Eli foi o sacerdote que ensinou o profeta Samuel a servir a Deus. Ele liderou os israelitas na adoração a Deus durante toda a sua vida e educou o menino Samuel quando ele foi dedicado ao serviço no templo. Mas os 2 filhos de Eli eram muito ruins e trouxeram castigo sobre sua família. Apesar de os repreender, Eli não impediu seus filhos de fazerem coisas erradas no templo e sua família foi destruída. Mas seu aluno Samuel se tornou um grande líder em Israel, Eliabe. Vários homens no Antigo Testamento foram chamados de Eliabe, incluindo um líder da tribo de Zebulon e um guerreiro a serviço do rei Davi. Mas o Eliabe mais conhecido da Bíblia foi o irmão mais velho de Davi, que serviu no exército do rei Saul. Ele era um guerreiro forte, e o profeta Samuel achou que ele deveria ser o próximo rei de Israel. Mas Deus escolheu seu irmão mais novo, Davi, porque o coração é mais importante que a aparência para Deus. Emanuel foi um dos títulos dados a Jesus, indicando que ele seria a ligação entre nós e Deus. Séculos antes da vinda de Jesus,
Isaías profetizou que uma virgem ficaria grávida e que o menino ficaria conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco. Quando Jesus mora em nossos corações, Deus está conosco. Esdras. Esdras foi um escriba e sacerdote que ensinou os israelitas a seguir a Deus de acordo com seus mandamentos, depois do exílio na Babilônia. A lei de Deus tinha sido esquecida durante muito tempo, mas Esdras se dedicou a estudar e ensiná-la ao povo. Debaixo da liderança de Esdras, os israelitas se arrependeram de seus pecados e se voltaram para Deus, abandonando a idolatria e outras práticas erradas. Filipe. Filipe era um nome popular na época de Jesus. Filipe foi um discípulo de Jesus, e ele introduziu seu amigo Natanael a Jesus, que também decidiu seguir Jesus. Mais tarde, Filipe se tornou apóstolo, acompanhando Jesus de perto no seu ministério. Outro Filipe famoso foi um dos primeiros 7 diáconos da igreja, que ficou conhecido como Filipe Evangelista. Por sua pregação, muitas pessoas se converteram e ele tinha 4 filhas que profetizavam. Gabriel. Na Bíblia, Gabriel foi o anjo que anunciou o nascimento de Jesus a Maria e o nascimento de João Batista a seu pai Zacarias. Alguns séculos antes disso, Gabriel apareceu ao profeta Daniel para lhe explicar a visão que ele teve. Através de Gabriel, Deus explicou alguns acontecimentos futuros a Daniel e o encorajou a continuar servindo fielmente a Deus. Isaque. Isaque nasceu quando seu pai, Abraão, tinha 100 anos e sua mãe, Sara, tinha 90. Antes de Isaque nascer, Deus prometeu um filho a Abraão, apesar de ser idoso, e Sara ser estéril. Quando Sara ouviu essa profecia, ela riu, porque achou que era impossível. Por isso, Deus disse que o nome do menino seria Isaque, que significa riso. Isaque foi o pai de Jacó, que teve 12 filhos que foram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Jonas. Jonas foi um profeta conhecido pela sua relutância em obedecer a Deus. A sua história é principalmente conhecida pela sua experiência de ter sido engolido por um grande peixe. A história de Jonas é mencionada no livro de mesmo nome, no Antigo Testamento. Em toda a narrativa, aprendemos preciosas lições acerca de obediência, milagre, livramento e salvação. Mas talvez, o maior de todos os ensinamentos que tiramos seja o alcance universal do amor de Deus. Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul e seu herdeiro, mas ele não queria o trono. Ele reconheceu que Davi seria o próximo rei e o apoiou em tudo que pôde. Jonatas foi um bom amigo e mentor para Davi e o protegeu dos acessos de raiva de seu pai Saul. Levi. Levi foi um dos 12 filhos de Jacó, que foi o patriarca de uma das tribos de Israel. Moisés e seu irmão Arão eram da tribo de Levi, e essa tribo ficou dedicada ao serviço no templo de Deus. Todos os sacerdotes eram membros da tribo de Levi e tinham o papel importante de ensinar a lei de Deus a todos os outros israelitas. Significado: unido. Matias. A Bíblia não nos conta muito sobre a vida de Matias, mas ele acompanhou o ministério de Jesus desde o início e foi um de seus discípulos. Quando Judas, o traidor, se suicidou, Matias foi escolhido para tomar seu lugar como apóstolo. Significado: dádiva de Deus. Miguel. Na Bíblia, Miguel é um arcanjo que defende o povo de Israel. O livro de Apocalipse conta sobre uma grande guerra entre as forças do diabo e o exército de anjos de Deus, que é liderado pelo arcanjo Miguel. No fim da batalha, o diabo é derrotado por Miguel e seus anjos e lançado à terra. Natanael. Natanael foi um discípulo de Jesus, que poderá ter sido um dos 12 apóstolos. De início, quando ouviu sobre Jesus, Natanael não acreditou que ele era o Salvador prometido por Deus, mas quando conversou com Jesus, ele reconheceu que ele era o Filho de Deus. Jesus chamou Natanael de um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. João 1,47. Ao refletirmos sobre os personagens bíblicos e suas trajetórias,
somos confrontados com lições intemporais de coragem, lealdade e fé inabalável. Suas histórias transcendem o tempo, inspirando gerações e demonstrando que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, adentre o mundo de figuras como Davi, o jovem pastor ungido rei de Israel, e Daniel, o fiel profeta em terras estrangeiras, e deixe-se inspirar pelos exemplos de perseverança e confiança em Deus. Permita-se mergulhar na profundidade dos relatos bíblicos, onde cada personagem é um convite à reflexão e à busca por uma vida de significado e propósito.